Olá, professores e professoras, sejam muito bem-vindos à quinta semana do Ensino Fundamental 2, um evento promovido pela Gerência de Anos Finais, vinculada à Coordenadoria de Ensino Fundamental da Subsecretaria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Esse evento é realizado anualmente. Ele é um evento para educadores e educadoras, para um importante diálogo sobre temas essenciais e eixos estratégicos da educação de nossa cidade. Nosso objetivo é promover reflexões, compartilhar experiências e fortalecer a nossa formação e prática pedagógica. Esse ano, a semana tem como tema central neuroeducação e prática que transforma. Esperamos que seja uma semana inspiradora, potente e transformadora para todos nós. Para essa conversa, convidamos profissionais que articulam pesquisa, prática pedagógica e compromisso com a educação pública. Temos conosco a professora Luana Chagas. Olá, Luana. Olá, tudo bem? Tudo bem, querida? A Luana é biomédica, doutora em neurociências pela Universidade Federal Fluminense e professora do Departamento de Neurobiologia da UF. Temos também como nosso convidado o professor Leandro Nascimento. Oi, Leandro. Oi, tudo bom? Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo. Leandro é mestre em matemática pela Unirio e doutorando em informática pela UFRJ. É professor de matemática da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Prefeitura de Duque de Caxias e também docente da graduação e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá. E temos também a professora Marília Albuquerque, que nos acompanha de forma online, mas não menos especial. Olá, Marília. Olá, tudo bom? Tudo bem, querida? A Marília é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação, oferecidos pela mesma instituição. Meu nome é Silvane Vec, sou professora da rede e faço parte da equipe da Gerência dos Anos Finais. Terei a alegria de ser mediadora dessa mesa, intitulada As Tecnologias e a Ludicidade, Caminhos para Aprendizagens Significativas. O objetivo dessa mesa é promover uma reflexão crítica e sensível sobre os sentidos da tecnologia na educação, articulando ludicidade, neurociência, gamificação e práticas pedagógicas contemporâneas conectadas às adolescências. É uma honra recebê-los conosco aqui para compartilhar suas experiências, reflexões e conhecimentos. E para começar nossa conversa, eu queria trazer uma provocação para todos nós, né? É porque ainda parece tão difícil reconhecer o prazer como parte legítima do aprender. É porque quando nós falamos de tecnologia, de ludicidade, muitas vezes e muitas pessoas pensam logo em diversão e entretenimento. Na verdade, é algo muito maior. A gente está falando de experiências, a gente está falando de emoções, de vínculos, de vivências. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Quem gostaria de falar? Eu posso começar. É. Então, assim, no meu ponto de vista, essa dificuldade é algo cultural e algo enrijecido socialmente, que precisa passar por um processo de readaptação, desconstrução. E para isso, eu acredito que tem que ter essa aproximação entre a sociedade e a neurociências e como que funciona o processo de aprendizagem em si. Porque para neurociências, o prazer não é algo estranho para o processo de aprendizagem. Não é dissociado, é uma demanda, na verdade, é algo necessário. A ativação de um conjunto de circuitos que vão contribuir para a formação, né, desse processo de memória que vai contribuir com a aprendizagem, vai se consolidando. Na verdade, o prazer ele corrobora, né? Ele estimula uma motivação necessária, atribui valor àquele conhecimento, né? Para aquilo se formar, né? Se fortalecer dentro desses caminhos neurais que se formam para o aprendizado. Então, é um processo de transição que a gente está vivendo agora e eu acredito que nessa questão aí, né, nessa resistência, nessa rigidez social, a gente tem que fazer esse esforço de desconstrução e aproximação com a neurociência em si. São muitas camadas, né? Eu acredito que tem a ver também com preconceito, né? Até de especialistas em educação também,
com relação à abordagem, à metodologia, né? Muitas das vezes eu concluí minha aula e acreditei que aquela aula era sensacional, mas o aluno chega à sua casa e alguém o aborda e fala assim: como é que foi a aula hoje? Hoje não teve aula, a gente só brincou. Então, assim, essa desconstrução a que a Luana se refere é algo que a gente precisa, sim, trabalhar, né, e cada vez mais fundamentar a nossa ação, né, o desfecho das atividades, fazer o aluno escrever o que ele de fato construiu naquela aula. Isso é muito importante. E quando a gente fala de prazer, tu imagina, eu sou de matemática. É. Quando eu piso em sala de Justo aula, matemática, quando né? eu piso em Os sala de aula, professores já. o aluno já fica assim, como? Peraí, o que que vai vir hoje, né? Qual desconstrução que ele vai fazer? Como que ele, para que lugar ele vai me levar? Então, assim, isso é principalmente em matemática, mas em muitas disciplinas, né? Tem muitas camadas que a gente precisa, sim, de fato, abordar, né, esses assuntos e também, claro, estudar cada vez mais para que a gente consiga, de fato, se conectar com o aluno. É algo que eu busco sempre, a conexão, né? Se ele vê, na minha pessoa, na minha ação, alguém preocupado com o futuro dele, eu acho que isso muda o jogo. Dá uma confiança, né? Cria um vínculo, Sim, né? sim. Sim. Marília, É muito legal ouvi-los e olhar, né, para essa possibilidade do lúdico e do brincar como algo que atribui também uma possibilidade de significado, que é isso que faz a gente constituir uma informação ali como uma memória, como algo que fica justamente alinhado com isso que a Luana trouxe aqui para gente. E é muito bacana pensar que essa possibilidade da brincadeira, do lúdico, ele nos ajuda a despertar elementos que são fundamentais, como curiosidade, como uma questão atrelada, inclusive, até ao próprio desafio do aprender. Então, todos esses elementos, eles são bastante importantes aí para que a gente possa, sistematizar tudo isso, e aí olhando na nossa prática enquanto professores, né, e aí linkando com isso que o Leandro traz, que é justamente a intencionalidade que está por trás da nossa proposta. Então, é justamente nesse diálogo com o aluno e na construção disso tudo que a gente consegue deixar isso mais sistematizado aí para eles também, né. Marília, então já que você está falando, vou trazer uma questão para você agora. O brincar costuma estar associado apenas à infância, mas sabemos que o lúdico continua mobilizando, como você mesma falou, emoções, vínculos e aprendizagens ao longo da vida. De que maneira o brincar e as experiências lúdicas permanecem como potência pedagógica também nas etapas mais avançadas da escolarização? Ah, esse ponto é muito interessante. Eu trabalho com professores, né, faço muitas formações de professores e são adultos, e é muito bacana ver o quanto, essa aprendizagem ela fica mais interessante, os alunos mais engajados, há um processo de, até propriamente de se desenvolver, de se buscar ali uma superação dos desafios, que tem a ver com essa intencionalidade, com esse brincar que está atrelado à nossa prática docente. E é legal quando a gente pensa, por exemplo, vou dar um exemplo, que eu uso bastante para revisitar alguns conceitos. Então tem algumas aulas que a gente tem muitos conceitos, né, esse conhecimento mais factual, essa memória mais semântica, né. E é interessante porque eu faço um jogo, por exemplo, onde eu coloco todo mundo em pé e a gente vai brincar de peteca. E aí quem pega a peteca tem que responder, se não tem a resposta ali, pode pedir ajuda para o outro, joga a peteca e faz outra pergunta. E nisso a gente consegue revisitar uma série de conteúdos. E é interessante porque nessa estratégia que é algo bastante simples e bem possível, e não precisa ser uma peteca, pode ser uma bolinha, pode ser qualquer outro objeto, né, mas a ideia é colocar as pessoas, por exemplo, numa outra perspectiva. Então a gente já tem um nível atencional diferente, a gente tem inclusive uma postura corporal diferente, o nível de engajamento, porque aquilo fica diferente, as pessoas ficam criando, previsões a partir daquilo que vai chegar. Então a gente consegue com uma dinâmica diferente, que possa colocar o aluno numa perspectiva mais ativa, a gente consegue mobilizar atenção, engajamento, eles mesmos se
ajustam, então tem até propriamente um feedback do erro que acontece pelo meio externo, mas também pelo meio interno, e a gente vai reforçando o conhecimento. Então a gente, com isso, uma dinâmica que é bastante possível e simples, a gente pode potencializar aí esses pilares do aprendizado. Então, quando a gente pensa nesse brincar e as faixas etárias, mesmo os adultos, que muitas vezes a gente fala, não, a gente precisa olhar para uma perspectiva mais séria, pelo contrário, a gente gosta de aprender justamente mobilizando a curiosidade, o desafio e tudo mais. Ah, perfeito. Isso é verdade. Eu trabalho com educação de jovens e adultos e meus alunos adoram brincadeiras, assim, né? Toda vez que a gente propõe alguma atividade, assim, mais lúdica, de colagem, de pintura, eles sempre, assim, eles falam que eles gostam bastante, mas eles fazem essa referência, tipo assim, ai, professor, eu tô me sentindo criança de novo, né? Eu acho que traz essa memória. E é um Leandro, brincar com intencionalidade, né, então é isso que é o sim, bacana aí, que a gente consegue amarrar com a proposta de planejamento e tudo mais, né. sim, sim. Mas eu acho que o designer também é muito importante. Não infantilizar o adulto, Uhum. né? Mas quando você pensa na atividade, né, você tem que pensar no seu público. Como eu gostaria de me sentir com aquela atividade? Ontem eu fiz uma gamificação com a minha turma de graduação e eles acharam sensacional, assim, eles se colocaram numa posição assim que foi até melhor do que eu esperava, né? Mas essa possibilidade de colocar atividades desse porte e pensar no designer, né, para ver se ele se inclui No dentro público, desse né? processo, no público que você está, né? Eu não posso colocar a mesma atividade que eu uso lá no fundamental, Uhum. lá na graduação. Que adaptar. Tem Tem que que adaptar. adaptar. Eu tenho que pensar no meu público, né? Pensar onde eu estou, como ele vai se sentir ao passar por essa atividade e até mesmo como eu me sentiria se meu professor me propusesse algo desse nível. Sim. Leandro, já que você está com a palavra, a gente Se escuta deixar, eu muito, falo muito. a gente escuta muito falar de metodologias ativas, Sim. de gamificação. Explica pra gente, mas nem todo mundo sabe essa diferença também de gamificação e você utilizar jogos em sala de aula. Você podia explicar pra gente um pouquinho? É completamente diferente. Hum, E eu aprendi isso nesses 10 anos que eu uso a gamificação. Em 2016, vou contar uma breve história aqui, gente. Em hum. 2016 eu estava no mestrado na Unirio, né? E lá eu tinha um amigo de classe, que um dos muitos que a matemática, né, me apresentou, o professor Rafael Costa também, professor da rede. E a gente estava ali no intervalo, tenso, disciplinas pesadas, né? E no momento de cafezinho, ele falou: Leandro, eu tenho utilizado jogos na minha sala de aula. E isso tem mudado a perspectiva, porque o aluno, ele participa mais, ele se enganja no processo, ele se motiva com relação às atividades e eu vou te dizer até um pouco mais, eu acho que ele consegue até entender melhor os conceitos, porque ele sabe que depois vai ter uma atividade que ele vai precisar desses conceitos matemáticos para poder ajudar o seu grupo. Então, quando isso faz parte do processo, acho que isso muda completamente a relação que ele tem com a disciplina. E aí a gente pode fazer essa conexão com qualquer disciplina, não só a matemática. Mas a partir daí, eu fiquei ainda reticente. Será que eu devo usar? Porque eu pensava no meu cenário. Na época eu estava numa escola, Monte Castelo, em Coelho Neto. E eu ficava assim, caramba, desafiador. Porque eu sempre fui muito disciplinador, né? Eu sempre acreditei que para que tivesse a aprendizagem matemática, eu precisava do aluno prestando total atenção no que eu estava falando. Mas essa perspectiva dos jogos e da gamificação mudou completamente o cenário. Então, explicando o que é, né, o jogo em sala de aula é aquela atividade pontual. Eu apliquei um jogo. Eu peguei o banco imobiliário e usei para trabalhar os números racionais, operações entre racionais. Então, eu fiz isso, claro, sempre com uma intencionalidade pedagógica, né? O que é a gamificação? E aí a gente começou a estudar porque a gente queria que esse sentimento que o aluno trazia fosse algo mais perene, mais ao longo de todo o ano letivo. Só utilizar o jogo em uma, duas, três aulas, isso não dá.
né? Tá aqui a Luana concordando com a minha fala, e olha que eu nem cheguei ainda a estudar neurociência. Eu sou um cara empírico, né? Então começamos a estudar os autores, né, que traziam ainda de forma muito suave o que seria a gamificação na educação, né? Mas a gente tinha certeza de que a gente queria aquele fenômeno na nossa sala de aula. O aluno, o tempo todo, preocupado como ele deveria se comportar, como ele deveria reagir às atividades. Então, a gamificação, e eu trago um conceito de Gartner, né, que ele fala o seguinte: são os elementos dos jogos que eu vou incluir na minha sala de aula. E esses elementos vão fazer com que o meu público, o meu estudante, ele atinja objetivos que antes eu estabeleci. Isso mudou a minha sala de aula, fico até arrepiado. Mudou a minha perspectiva sobre o que é ensinar. Porque eu comecei a perceber que era possível ensinar matemática e os alunos terem prazer de estarem ali comigo. Eu também quase fiquei arrepiada, né? Ele falou com tanto com tanto sentimento, com tanta emoção. Luana, os nossos estudantes, a gente falando das escolas das adolescências, os nossos estudantes adolescentes, eles adoram a jogar. Para você, quais mecanismos cerebrais ajudam a explicar esse engajamento provocado pelos jogos e o que a escola pode aprender com isso? Eu vou fazer um ganchinho na fala do Leandro, que ele puxou Gardner, né? E assim, quando a gente fala de gamificação e de jogo, e fazer essa diferenciação que ele já trouxe, é muito importante trazer o jogo como uma ferramenta para a gente alcançar esse caminho de transpor o conhecimento, né? E essa diferenciação é super importante, porque a gente não pode perder esse propósito de estar ali e ter esse objetivo de ensinar. O jogo não é a pura diversão, né? O jogo aplicado em sala de aula não é só a diversão. Tem esse propósito do conhecimento e a diversão passa a ser uma consequência e corrobora com esses caminhos neurobiológicos necessários à construção da memória, né? Dos processos neurais que vão contribuir, vão corroborar e vão fazer com que aquele aluno se motive a buscar novamente aqueles caminhos, resgatar aquele conhecimento, fazer uma associação positiva àquele conteúdo, né? E os formatos de jogos que a gente tem atualmente, né, na atualidade, eles são muito diversificados. Então, o Leandro também trouxe um gancho importante que tem que se adaptar ao público especificamente e tem que ter em mente essa questão desse propósito do ensinar. Então, os jogos atuais que os adolescentes se engajam muito, principalmente por ativação de circuitos específicos relacionados a essa motivação, a essa busca, né? Eles atribuem valor. Esses jogos, eles variam, né? Então, vou trazer aqui um ponto importante de separar. Alguns jogos, eles trazem algo que a Marília já apontou, a questão do desafio, né? A questão de você ter que recrutar circuitos específicos, ter que relembrar, ter que encontrar caminhos. Esses jogos são jogos que podem ser utilizados como estratégias de gamificação, onde você desafia o aluno a trazer, a propor, né? A buscar alguma coisa que ele já experienciou ou que ele possa relacionar, associar à sua própria experiência, algo que possa trazer ali numa construção de uma solução de um problema. Esse é um tipo de jogo super interessante para a gente extrair, né, como exemplos, né, para aplicar em sala de aula. E tem alguns outros jogos que engajam automaticamente, que são recompensas imediatas, que trazem as respostas o tempo todo. Então, esse já é um tipo de jogo que não contribui tanto para a construção desses circuitos, para desafiar aquele jovem a significar, né, a buscar o conhecimento, a buscar novas estratégias, porque o aprendizado em si ele é associativo, a gente está sempre associando, muitas vezes com outras experiências, com outro conteúdo, então algo que a Marília já colocou, que o Leandro já colocou, o quanto de significado tem que ter, né? Então você apresenta para o aluno o significado daquele conteúdo de uma forma lúdica, no caso, utilizando as estratégias dos jogos. E uma outra coisa importante que os jogos trazem aí, que a gente pode aplicar em sala de aula, além da gamificação, além do lúdico, para N metodologias ativas,
é o famoso game flow, né? O quanto que você vai disponibilizar para aquele aluno, para o engajamento daquele aluno, no sentido de ser muito simples alcançar o objetivo ou a resposta, ou muito difícil. Então, a gente também, da experiência com jogos, a gente pode tentar achar esse nível ótimo de não ser algo que seja desafiador a ponto de promover uma desistência, né? Ou ser muito simples a ponto de não promover o engajamento. Então, a gente também pega dessa experiência essa necessidade de achar esse meio termo, né? Até para as aulas tradicionais, inclusive, né? Para as questões, né? Para os métodos tradicionais, o meio termo, esse nível ótimo do desafio, ele é importante também ser considerado. Posso complementar rapidinho? Claro, claro. Fica à Desculpa. vontade. Não, fica à vontade. A gente Não, está porque aqui para eu achei conversar. fundamental o que você falou com relação à perspectiva que eu queria que meu aluno trouxesse a partir da utilização da gamificação, que é o aspecto de ressignificar o erro. Muitas das vezes nós estudamos assim, nossos pais estudaram assim, nossos avós, em que o erro era algo punido na escola. Quantos alunos eu já tive que tinham medo de começar as questões porque ele tinha medo de errar. E quando a gente coloca para ele, olha, você pode errar. Aqui é o lugar para você errar. Porque quando ele está no jogo, ele não consegue passar por uma fase difícil, ele erra. O que ele faz? Ele quer voltar ali naquela fase para conseguir superar aquele obstáculo. Mas e por que na sala de aula ele não consegue fazer isso? A gamificação traz isso. Traz essa possibilidade dele aprender com o seu erro. E eu acho isso sensacional. Marília, em contextos tradicionais, o erro, como a gente está conversando aqui, costuma ser visto como um fracasso, né? Mas já nas experiências lúdicas, ele pode se transformar em parte do processo. Como o erro pode ser ressignificado em práticas gamificadas e experiências lúdicas de aprendizagem? É muito bacana ouvir esse depoimento que o Leandro trouxe, porque, a possibilidade dele refazer esse circuito, dele se reconectar com aquilo que talvez não tenha sido, o objetivo final esperado, é fundamental. E iniciar esse processo é justamente o desafio, né, porque muitas vezes a gente tem esse medo até de começar, porque tem medo de errar. Então, acho que o jogo ele traz essa possibilidade, estratégias lúdicas abrem essa perspectiva, e acho que tem um cenário bacana, que aí linka com isso que você me perguntou, Silvane, que tem a ver com o processo de metacognição, que é justamente pensar sobre esse caminho que foi construído. O que eu fiz que não me permitiu chegar naquilo que era o esperado? Então, isso é algo absolutamente desejável no contexto do aprendizado, que o aluno possa fazer esse movimento de tentar recuperar, se autoanalisar e refletir sobre aquele circuito que ele acabou de construir. Então, a possibilidade dele fazer, refazer, ajustar, e de repente se aproximar dessa rota que era a rota esperada inicialmente, é algo super importante. Então, a metacognição, ela entra nesse cenário nos ajudando a dar nome, né, e poder olhar para todo esse processo, que aí justamente está alinhado com a ideia do jogo, não só como uma diversão, né, como a Luana apontou, mas o jogo como uma experiência de aprendizado. Algo que você possa incorporar, então, essas reflexões até nos próprios ajustes de rota ou até nos próprios objetivos que são trilhados, né. Então, fazer esse movimento metacognitivo é muito importante. E isso pode ser a partir de um direcionamento que o professor pode dar, então perguntas ao final daquela experiência, ou se você se deparar com esse lugar aqui ao longo da sua né, do caminho percorrido, esse lugar não é o lugar que a gente objetivou inicialmente. Como que a gente faz para ajustar todo esse cenário? E aí a gente consegue incorporar metacognição, a gente consegue incorporar a própria flexibilidade cognitiva, que é você refazer caminhos, se permitir aí rotas diferentes, manter esses comandos ativos mentalmente, inclusive isso como
até um próprio estímulo de memória de trabalho, que são outros elementos aí fundamentais para que a gente possa potencializar esse aprendizado como um todo. Então, o erro e a ressignificação do erro são fundamentais aí nessa nossa trajetória de aprendizado significativo. Ah, perfeito. Luana, você participou de projetos de extensão voltados ao desenvolvimento de jogos colaborativos. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu projeto e explica pra gente também como pensar o desenho pedagógico dos jogos colaborativos a partir de princípios da neurociência. Então, né, com muito orgulho, né, que eu falo desse projeto que eu desenvolvi lá junto ao NUPEDEM da UF, né, coordenado pela professora Priscila Bonfim. É o Núcleo de Pesquisa, Ensino, Divulgação e Extensão da UF. E nós pensamos num jogo colaborativo, o Pane Encontre a Saída, que ele traz aí uma proposta de tecnologia social, com o intuito de promover ali um compartilhamento da informação em fases muito iniciais do ensino, né, como uma proposta de prevenção ao abuso de substâncias através do conhecimento, né? Então, a gente tem um jogo onde a gente traz um grande tabuleiro com um cérebro. Então, a gente fala de neurociências, fala das estruturas cerebrais. A gente construiu toda uma narrativa onde um cérebro estava em pane, né, sequestrado por essas substâncias químicas, e para avançar ao longo do tabuleiro, né? Então, a gente tem lá um axônio, os nodos de Ranvier, porções mielinizadas. Cada grupo é um jogo em equipe, cada grupo assume o papel de uma célula do sistema nervoso que a gente transformou num personagem. Então, a gente vai introduzindo informação sobre neurociências de uma forma bem leve, né? E constrói. A gente quer trazer, né, esses participantes, esses alunos, para este universo. Então, eles passam a vestir aquela carapuça, assumem aquela missão, né? São aquelas células e eles têm que ir acertando as dicas que fazem essa correlação, né, com a rotina, com o dia a dia, com seriados, com videogames, algo que eles possam fazer uma construção associativa, né, para fazer essa retomada e em algum momento eles relembrarem do jogo, né, quando eles estiverem na rotina, no dia a dia deles que eles participaram. E o jogo traz muito esse aspecto colaborativo ao invés do aspecto competitivo, que foi uma opção nossa para tentar driblar a questão da pressão de vencer e ganhar o jogo, né, de lidar com frustrações durante o processo, para que a jornada seja ali interessante, né? Temos ali alguns pontos para discutir, temos alguns desafios, alguns prêmios na caminhada do jogo. A gente utilizou justamente todas essas estratégias do jogo para gamificar esse conhecimento. E aí, o primeiro participante, por que ele é colaborativo? Porque o primeiro participante que sai do tabuleiro, que chega ao último ponto, ele volta e ele é redistribuído entre todos os outros grupos para auxiliar os outros grupos a sair. Então, o jogo termina quando todo mundo sai. Então, tem esse aspecto colaborativo e um ponto super relevante que a gente se apoiou na neurociências também é de fazer realmente um jogo analógico. O jogo analógico é um jogo de tabuleiro para você aplicar em sala de aula, para a gente ter algo que já foi comentado aqui na mesa, da importância da interação social nesse processo de aprendizado, que é muito relevante para fortalecer esses caminhos, esses circuitos, ter essa troca e ter essa participação, né? Então, a gente tem ali todo esse momento que vai contribuir com o contexto emocional, por exemplo, de você celebrar que você acertou uma questão e que vai avançar. Você vai celebrar com o grupo. Só que, claro, que na prática, os jovens estão doutrinados a jogos competitivos. Tá? E tecnológicos também, né? E Usando a tecnológicos. tecnologia. Eu estava tentando me esconder aqui, porque eu já motivei muito a competição no início, né? Tem 10 anos que eu uso a gamificação. Mas depois eu fui percebendo que não era só isso. Eu podia fazer mais por eles. E aí foi que a colaboratividade começou a ganhar força no trabalho. Eu acredito que a competição, um jogo competitivo, ele traz muito prazer e tudo para aquele que está avançando, que está ganhando. Mas nem sempre, ainda mais os nossos adolescentes, eles sabem lidar com a perda, né? Quando eles estão perdendo, E às você tem vezes você tem que perfis, trabalhar esse lado você dele tem perfis diferentes de jogadores.
na mesma turma. Tem. Sim, sim. E então eu achava isso muito problemático de você lidar, né? Como que eu vou lidar com um cara que é extremo, que o cara que, pô, não aceita perder de jeito nenhum, enfim. Então eu fui tirando essa carga, mas isso também só a prática, né, faz com que você aprenda. E a colaboratividade, eu acredito que faz mais sentido, e claro que eu tô aprendendo demais aqui hoje. Muito obrigado. Luana, Marília. Que bom. Então, Leandro, essa pergunta vai para você. Sabemos que as escolas públicas enfrentam desafios estruturais importantes, né? Qual é a sua escola, Icrê? Eu tô na Juarez Antunes, prefeito Juarez Qual é a Antunes. CRE? É, ali é Sexta CRE? Sexta CRE. Sexta CRE. Sexta CRE. E É, também são duas são escolas? 2 escolas. Na Engenheiro João Tomé, também na mesma CRE. Ah, sim. Como pensar práticas de gamificação possíveis, acessíveis e potentes dentro da realidade da escola pública? Então, primeiro eu quero falar com o meu colega professor que está nos vendo, né? Porque muita gente acredita que precisa de um arcabouço tecnológico muito grande para gamificar. E isso não é verdade. Eu consigo gamificar usando papel, usando o meu quadro, só incluindo esses elementos dos jogos na minha prática. Vou dar um exemplo simples. Eu coloquei lá no meu Instagram também, aproveitando para fazer aqui o comercial. Me procurem lá. Eu fiz um jogo da velha adaptado com produtos notáveis. Em cada casa do jogo da velha, e aí quem já teve infância certamente já brincou do jogo da velha, né? Sabe que o jogo da velha tem uma estratégia, né? E o que eu fiz? Eu coloquei em cada casa um produto notável que o grupo teria que solucionar. Então, não é só o conhecimento matemático, mas a estratégia também do jogo da velha. E depois eu fiquei pensando, caramba, eu posso usar esse cenário para qualquer conceito, qualquer habilidade, desde que em cada casa eu coloque um desafio de história, de geografia, de português, para o aluno resolver. E aí sim conseguir fazer a marcação ali do X ou do círculo. Algo simples, simples. De repente, é muito difícil do meu colega pensar estratégias como essa, em virtude da carga horária que ele possui, mas tem muita coisa na literatura pronta já, que ele pode só pegar e reproduzir na sua sala de aula. Como o exemplo aqui da Luana. Sensacional, sensacional. A gente, uma coisa simples, que é um jogo de tabuleiro, sendo que às vezes a gente é atropelado, né, pela vida, pelas questões inerentes à prática docente. Mas, como eu falei, a gente pode colocar atividades simples, só trazendo esses elementos. Sim. Marília, você quer acrescentar algo? Queria. Eu adorei ouvir, Luana, sobre o jogo que vocês criaram. Nossa, eu tô curiosa para Eu também conhecê-lo. imaginei aqui já o jogo. Vai ser um prazer aí poder interagir também, conhecer esse material. E acho que você toca em pontos muito bacanas, né? Quando você fala sobre esses níveis de dificuldade, esses níveis de desafio, porque tudo isso mobiliza justamente a nossa motivação, né? Que é algo que é fundamental aí para o aluno se envolver, se engajar, para ele querer resolver um produto notável ali, pensar numa estratégia a partir do jogo que o Leandro traz. Então isso é muito bacana, e acho que a gente consegue mergulhar em níveis, né, de motivações aí, tipos diferentes. Então, até a Luana mencionou, eu queria ressaltar um ponto que ela falou, que eu acho que vale muito a pena aqui, justamente para lapidar essa intencionalidade que o Leandro fala, de pensar e desenvolver o jogo. Existem aqueles jogos que eles vão motivar e vão mobilizar só a nossa motivação extrínseca. Então, que é aquilo que é uma recompensa, que é algo que você recebe rapidamente ali uma recompensa. Mas isso, do ponto de vista do cérebro, é até fraco. Ele pode ser um bom começo, às vezes as pessoas querem, então aquilo que vem do exterior ali, do meio externo. Mas aquela motivação intrínseca, que é a vontade de resolver, porque eu sei resolver, é a vontade de se envolver, porque eu quero aprender mais. Isso tem um outro nome que é a motivação intrínseca. E é muito legal
quando um jogo ele consegue motivar esse aluno a querer participar, né? E não por vencer propriamente, mas porque ele quer se envolver, porque ele quer pertencer, porque ele quer contribuir, porque ele quer ajudar o aluno ali. Então, se todo mundo vai sair do tabuleiro e eu sair primeiro, eu vou voltar para ajudar todo mundo a sair, né? Pensando nessa dinâmica do coletivo. Então, é muito interessante que a gente possa manter os nossos alunos nesse lugar de manipular ideias, tomar decisões, resolver problemas, se manter pensando naquilo que o professor quer que ele pense, porque é justamente a partir desse raciocínio que a gente pode adaptar jogos, que são jogos, fáceis, acessíveis, possíveis, ou mesmo a ideia, né, de envolver o aluno cada vez mais, porque quanto mais a gente mobiliza a atenção para que o aluno fique com a gente e não com o pensamento em outro lugar ou não falando sobre outra coisa, maior a chance daquilo ficar propriamente registrado como um conhecimento, como uma memória que depois vai ser usado, para aprofundar esse conhecimento propriamente, para resolver alguma questão. Então, é muito interessante que a gente possa trazer essas ideias para o nosso planejamento, para a nossa prática e considerar, não só um cenário onde, porque é divertido e eu vou fazer algo divertido, não, eu vou criar uma experiência curiosa, uma experiência desafiadora, uma experiência onde a gente possa, justamente mobilizar essa participação dos alunos. E às vezes a participação não precisa ser uma participação, todo mundo fica em pé, vamos fazer alguma coisa, mas pode ser um cérebro criando hipóteses sobre algo que você está ali, suscitando, né, a partir de perguntas e tudo mais. Então, engajar essa ação, essa participação ativa do aluno, que pode ser até sentado, só pensando em ideias ali, mas manter esse aluno com a gente, e motivado e querendo aprender mais, isso é muito bom. E, rapidamente, só para acrescentar o que a Marília trouxe, ontem mesmo eu fiz uma fala, Marília, sobre essa motivação extrínseca e intrínseca, porque toda vez que eu proponho uma atividade, eu nunca faço igual a trend, né? Já viram a trend? Eu trago uma atividade, então eu faço uma fala defendendo essa atividade, o que que ela vai, né, colocar para a gente naquela aula, para que eu tente despertar essa motivação intrínseca do aluno. Porque a extrínseca eu estou fazendo, né? E a intrínseca, como que a gente pode, né, contribuir? Bom, gente, a gente já está chegando já às reflexões finais da nossa conversa. E eu queria propor uma última pergunta que talvez sintetize um pouco dos muitos desafios que a gente discutiu aqui hoje. Eu queria trazer a professora Zoilda Trindade, que foi uma intelectual, pedagoga e educadora negra brasileira que revolucionou a educação ao sistematizar os valores civilizatórios afro-brasileiros. Eu trouxe até uma imagem. Vocês conhecem essa imagem? Linda, né? Essa imagem ela traz do lado aqui vermelho os valores civilizatórios afro-brasileiros e da parte ali verde indígenas. E se a gente observar, a gente vai ver que a ludicidade, tá vendo? Ela aparece ali, olha, no meio do círculo, né? E a professora ela defendia que o lúdico deve permear as práticas pedagógicas porque possibilita criar ambientes na escola mais mais humanizados, né? Inclusivos e acolhedor. Então eu queria que a gente ouvir de vocês o seguinte: de que forma podemos desenvolver práticas pedagógicas que fortaleçam o protagonismo estudantil, sem ao mesmo tempo reforçar dependência tecnológica, a exclusão ou as desigualdades digitais? Tá olhando para mim, eu Tô vou olhando começar pra com você. esta pergunta desafiadora, assim, né? Então, essa é uma reflexão muito, muito profunda. E a minha resposta não vai ser tão profunda, porque basicamente eu vou defender um jogo analógico, né? Porque foi o que a gente desenvolveu e durante o processo de desenvolvimento a gente considerou, a gente publicou artigo, o jogo ganhou prêmio, a gente propõe o jogo, o Pane, como uma tecnologia social, porque a gente sim considerou essas questões, né? A gente considerou, a gente precisou defender, né?
Quais são as vantagens de um jogo analógico em relação ao jogo digital, né? Como que a gente vai colocar e inseri-lo, né, socialmente. E o sonho, assim, a nossa vontade maior é que em cada escola tivesse pelo menos uma versão do jogo, né? Então, assim, esse tipo de abordagem, esse tipo de conversa, elas já vão alcançar outras camadas, como o Leandro começou aqui a nossa conversa, né? A gente tem esse interesse de trazer esta conversa, esse debate, esse diálogo já é um ponto de partida para a inclusão, né? Falar de gamificação, falar de neurociências, aproximar o professor a neurociências do professor, né? Partindo dos dois, partindo da universidade, partindo da escola, essa aproximação, esse encontro no meio, né? E essa integração é a maneira, é a estratégia que a gente tem de alcançar essa resposta. Entendeu? Apesar de eu estar defendendo o jogo analógico, eu acredito que seja um debate muito mais profundo, né? Sim. Estratégias maiores. Eu acho que o diálogo é o primeiro passo, é o que a gente pode fazer a princípio, né? E entender os dois lados, os dois mundos e como inserir todo mundo convergindo para o mesmo propósito. Sim. Leandro. Ai, eu sou muito tecnológico. É disso que a gente gosta. Então vou A gente fazer um gosta disso, a contraponto gente aqui. gosta do contraponto. Acreditar na atividade analógica é fundamental. Eu acho que a gente pode sim, eu uso muito, mas eu também vejo o meu aluno com uma expectativa, né? Ele está imerso A tecnologia. na tecnologia, né? Então, o que eu consigo trazer, né, dentro da minha realidade, para que eu possa me aproximar do mundo que ele vive, eu faço. Claro, eu não vou planejar usar uma lousa digital quando eu não possuo, mas eu tenho que usar o que eu tenho de recurso. O que eu tenho de recurso, eu planejo, eu tento utilizar, eu trago para o meu aluno, porque eu também acho que é fundamental ele perceber que, poxa, é possível estudar no Instagram, é possível estudar em outras redes sociais, desde que eu siga as pessoas certas. Só contribuindo aqui um pouquinho. Eu concordo, mas é desafiador. Sim. Né? Aqui a gente está lidando com os A desafios, gente tá né? falando de desafios e possibilidades. Exatamente. Marília, vai, agora a bola para você. Agora a bola aqui para conciliar esses dois mundos, né? Gente, eu acho muito bacana isso que vocês trouxeram e que a Luana trouxe até como esse diálogo. Eu falo muito como uma construção de pontes. E eu acho que um dos elementos mais importantes para que a gente possa chegar nesse lugar que você propôs, Silvane, no início, agora dessa reflexão final, é justamente olhar para o professor e olhar para esses conhecimentos que a gente vai lapidando, que a gente vai complementando. Então, é a experiência do jogo analógico, é a experiência do jogo tecnológico, né, na versão mais do aparelho propriamente. Então, a tecnologia ela traz para a gente informação, velocidade, personalização, mas é o professor que continua sendo o profissional que cria significado, que conecta saberes, que faz perguntas, que promove reflexão e que, por fim, constrói vínculos. Então, eu acho que é justamente olhar para esse professor e para esse conhecimento do professor que a gente também vai contribuindo cada vez mais para essa discussão, que é de fato uma discussão desafiadora, uma discussão complexa, é um cenário novo para a gente também, né? A gente nunca usou tantos recursos, a gente não tinha isso há pouco tempo, e hoje a gente tem. Como a gente olha também para tudo isso e percebe essa presença desse professor como justamente a pessoa que vai construir essa ponte, esse vínculo, essa conexão e vai ajudar a fazer as perguntas, né? Eu tenho um exemplo para poder ilustrar o que eu estou falando. Uma reta, né? Todo mundo aqui já estudou, né? E já, com certeza, já construiu uma reta. Ela pode ser crescente ou decrescente. Você pode usar a malha quadriculada para poder estudar, que eu estudei com a malha quadriculada. Só que se eu tiver um software que eu consiga mostrar em segundos para o meu aluno a questão do coeficiente angular, ele vai conseguir entender um conceito que eu levei horas para entender. O meu aluno, ele precisa também desses estímulos. Então, assim, o que eu estou colocando, de forma muito carinhosa, é que a gente precisa também trazer esse mundo, esse cenário
né, para poder conversar com esse mundo também analógico. Eu também posso pedir para ele fazer na malha quadriculada, mas ao usar o software, eu acho que eu consigo potencializar, e é para isso que existe a tecnologia na educação, potencializar as iniciativas, as atividades, mas sem descartar, sem fazer demérito com relação às atividades analógicas. Acho que a preocupação mesmo é como que a tecnologia chega, né? Se chega. Eu acho que o desafio maior é realmente nesse outro patamar, onde a Você tecnologia... está tocando assim, no na ponto questão da exclusão, de inclusão, da exclusão, isso. inclusão e até das desigualdades digitais, né? Porque às vezes não chega para todo mundo. Essa que é a minha preocupação, do que é mais fácil chegar ou antes. E eu acho que uma coisa não... Eu concordo plenamente que uma coisa não exclui a outra. Sim, sim, elas podem se Se fosse complementar, no né? mundo ideal possível, que todos alcançassem tudo, né? Tudo sim. alcançasse todos. Eu tô só polemizando para a gente ter a parte 2 aqui da nossa mesa, foi muito bom. Sim, sim. Ô, Leandro, então assim, você como professor da rede e professor de matemática, né, a gente sabe que tradicionalmente é um componente curricular, você já falou aqui, né, no início da nossa conversa, que quando você chega, impõe medo, os estudantes acham muito difícil. Se um estudante pudesse sair da escola dizendo apenas uma frase sobre aprender matemática, o que você gostaria que ele dissesse? Leandro, eu aprendi com o meu próprio erro. Essa é a frase. Essa é a frase. Muito bem. Bom, gente, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, de todos que estiveram conosco aqui nessa conversa. Agradeço de maneira bem especial às nossas convidadas, a Marília, a Luana, ao nosso convidado, o professor Leandro, pelas contribuições tão generosas, pelas reflexões compartilhadas e pelo compromisso com uma educação pública mais humana, criativa, inclusiva e significativa. Esperamos que essa mesa tenha provocado inquietações importantes sobre o papel da escola contemporânea. Uma escola que escuta as adolescências, reconhece suas culturas, valoriza a ludicidade como dimensão formativa e compreende a tecnologia como possibilidade de transformação social. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Sigam acompanhando a 5ª semana do Ensino Fundamental 2. Muito obrigada. Tchau, tchau.